Olá, meus queridos. Professor Jonathan aqui novamente com mais uma aulinha de produção. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem também. Vamos dar continuidade agora ao nosso papo sobre PCP. Na aula passada nós falamos sobre PCP e começamos a estudar um pouco de cronoanálise, que é esse estudo de tempos e movimentos que nasceu lá com o Frederick Winslow Taylor, com o Gabriel Gilbert, né, que desenvolveu esse método de cronometragem e previsão de capacidade produtiva e análise de operações por meio do tempo, né? Quem tem dúvida, eu vou deixar aí em cima no card o link para a aula passada, né? Assista antes a aula anterior, onde a gente introduz esse assunto. E hoje nós vamos abordar uns tópicos um pouquinho mais avançados dentro dessa ideia de cronoanálise, certo? Então venham comigo, sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Quando eu falo em tópicos avançados, eu falo de algumas questões que talvez até tenham gerado dúvida para vocês, né? Nós falamos em método básico de Taylor, era o que, né? De Taylor e Gilbert, era dividir o trabalho, pegar um trabalho, produção de um determinado produto, por exemplo, decompor ele em etapas, em elementos, cronometrar esses elementos, chegar a um tempo padrão por elemento, né, eliminar movimentos desnecessários e aí estimar o tempo para a produção desses elementos. Então nós falamos na aula passada em tempo cronometrado médio, que é o tempo que você obtém da média de várias observações, várias cronometragens. Falamos de tempo normal, tudo isso está no vídeo anterior, que é o tempo ajustado ao rendimento, ao ritmo do operador, da pessoa observada, né? Se você tem um operador que é um pouquinho mais lento, você tem que ajustar esse tempo para um tempo normal de uma pessoa que rendesse 100%, né? Ao invés dos 80%, 85% do operador mais lento. O contrário também, se você tem um operador mais rápido, que foi observado, que foi cronometrado, você tem que ajustar isso para condições normais. E nós chegamos no final ao tempo padrão, que é o tempo levando em consideração os fatores de tolerância, o tempo de descanso que o operário necessita, o tempo que ele precisa para tomar água, ir no banheiro, enfim, um ajuste aí, um acréscimo de tempo considerando esses momentos, digamos assim, não produtivos, tá? Tudo bem. Quem entendeu bem a aula passada deve ter ficado claro que isso se aplica a operações, a tarefas manuais, né? E tarefas cíclicas que acontecem sempre da mesma forma, na mesma sequência, com a mesma quantidade de elementos sempre, né? Então isso nem sempre acontece. Nós temos tarefas que são realizadas esporadicamente num processo produtivo, há vários ciclos de elementos, né, de composição desse trabalho. Essas tarefas surgem e nós temos atividades ou tarefas realizadas por máquinas, tá certo? Que também, dependendo da influência do operador sobre essa máquina, ela pode não se enquadrar na análise de tempo normal, levando em conta o ritmo do operador. Bom, nós vamos explicar isso agora e vamos falar hoje nessa aula dos elementos acíclicos e dos tempos de máquina, que vão ajudar, vão completar esse nosso entendimento sobre o estudo de tempos e movimentos na produção. Então vamos lá, vamos começar pelos elementos acíclicos. O que são elementos acíclicos? Num processo produtivo, algumas atividades, né? Se vocês lembrarem, deixa eu voltar um pouquinho aqui, talvez fique mais fácil para vocês. Na aula passada, por exemplo, nós estudamos uma atividade, né, um processo que era composto por 5 elementos aqui, ó, né? 5 elementos. O que nós fizemos? Nós pegamos esse tempo cronometrado médio já de cada elemento aqui, somamos e chegamos ao valor de 4 minutos, depois calculamos o tempo normal, considerando um rendimento de 105%, e depois o tempo padrão, considerando 25% de tolerância sobre o tempo normal, tá? Mas isso supõe que cada um desses elementos aconteceu numa sequência. Então o cara, sei lá, localizou o parafuso, colocou o parafuso na peça, parafusou, testou a união da peça, guardou a peça. E assim foi para a próxima e assim
sucessivamente. Isso nem sempre acontece dessa forma, né? Aqui é um processo manual, mas nem sempre acontece dessa forma. O que acontece é que podem existir elementos desse na sequência que ocorrem só de vez em quando, que não ocorrem sempre. Tá? Esses elementos é o que nós chamamos de elementos acíclicos. Que tipo de elemento é esse no processo produtivo? Por exemplo, setup, o preparo da máquina para começar a imprimir. Vamos supor que você vai lá imprimir folhetos. Você tem que colocar papel na máquina, colocar tinta na máquina e aí você roda, sei lá, 1000 folhetos. Daí depois você vai imprimir um folheto de outra cor. Daí você tem que preparar a máquina, colocar o papel na máquina, roda lá 1000 folhetos. Então é um ciclo que ocorre a cada 1000 ciclos normais de produção. Estão entendendo? Então alguns elementos são acíclicos. Eles não ocorrem na mesma sequência. Por exemplo, outro exemplo ali, ó. Limpeza da máquina para produzir várias unidades. Você dá uma geral na máquina, limpa e pá, produz lá 50 unidades. Aí você dá uma parada, limpa, pá, produz mais 50. É um elemento acíclico e que não deve ser desconsiderado, porque ele influencia também na capacidade produtiva, ele influencia no tempo de produção, obviamente, e influencia nos cálculos até de mão de obra direta, né? Ali, ó, reposição de matéria-prima para um lote de produção. Você tem uma máquina lá que é abastecida com uma determinada matéria-prima e ela, com aquela matéria-prima, ela produz N unidades, daí ela precisa ser reabastecida. Esse processo de você ir lá reabastecer a máquina de matéria-prima é um elemento acíclico. Né? O setup é o mais comum, mas esse aqui também é bem fácil de entender, né? Ou depois você faz um lote de fabricação, você faz uma inspeção desse lote. Então você segue lá os ciclos para fabricar cada unidade e no final você dá uma olhada no lote para verificar, fazer a inspeção da qualidade, por exemplo. Certo? Então, esses são os elementos acíclicos do processo produtivo, cujo tempo também deve contar e que também devem ser considerados nesse planejamento e controle de produção. Na análise e cronometragem da operação, como diz aqui, eles devem ser separados dos elementos cíclicos. Para que a gente possa calcular, nós precisamos destacar eles, separar eles dos elementos normais cíclicos. Tá certo, gente? Então, esse é o primeiro assunto desses tópicos avançados de cronoanálise que eu trouxe hoje para vocês aqui. É o primeiro porém, né? Nós vimos a situação ideal perfeitinha na aula passada, né? Agora a gente vai ver essas variações que acontecem regularmente nos processos produtivos. O outro aspecto que a gente precisa considerar é o chamado tempo de máquina. O que é o tempo de máquina? Só um minuto aí que eu fui fechar a cortina ali porque o sol está muito forte. O que é o tempo de máquina? Bom, nós estudamos até agora processos manuais, não é verdade? Quando uma operação possui elementos realizados por máquinas ou etapas de produção realizadas por máquinas, o que é muito comum, né, cada vez mais comum, nós precisamos verificar se o ritmo do operador influencia o ritmo da máquina. Quer dizer, se o operador é mais lento, é mais rápido, ele torna também a máquina mais lenta ou mais rápida para esse elemento ou para essa etapa do processo produtivo. Tá? Se o operador não influenciar a máquina, significa que a máquina praticamente ela realiza aquela etapa sozinha. Né? Também é uma coisa que a gente tem que separar ali. E aí nós temos que adotar um ritmo diferente para a máquina. Um ritmo diferente do ritmo do operador. Que seria o ritmo de 100%. Ela não teria variação, a máquina não varia. Não existe máquina preguiçosa ou máquina mais espertinha. Você conhece o ritmo da máquina. Né? E o ritmo do avaliador do operador precisa ser avaliado de forma destacada, separada do ritmo da máquina. Então, um exemplo aqui, ó. Tenho dois exemplos. Um exemplo em que o ritmo do operador não influencia o ritmo da máquina e um outro exemplo em que o ritmo do operador influencia o ritmo da máquina. Primeiro exemplo, forno para aquecimento em tempo fixo. Um forno que você põe lá para um determinado cozimento ou para uma determinada etapa de produção, você põe lá um tempo e o forno faz o trabalho dele sozinho lá, independente da ação do operador. Né?
Esse forno que vocês estão vendo aqui do lado é um forno de micro-ondas industrial, bem comum ali, vocês devem conhecer ele do Subway. Né? Quem já foi no Subway sabe que eles usam esse forno aí para aquecer os pães. Né? Eles montam um sanduíche lá, põem a carne, põem o queijo e depois faz o aquecimento nesse tipo de forno aí. O tempo é padrão, é sempre o mesmo. Né? Independente do operador ter um ritmo mais rápido ou mais lento, nesse momento, nessa etapa, nesse elemento do processo produtivo do sanduíche, a máquina trabalha num ritmo de 100%. Entenderam qual que é a preocupação? É separar o ritmo da máquina do ritmo do trabalhador. E nesse caso, não influencia. Outro exemplo, por exemplo, é a CNC ou a impressora laser. A impressora laser não, desculpa, a impressora 3D. O operador vai lá, coloca o material na impressora, acessa o programa, prepara tudo para imprimir, coloca tudo pronto para imprimir e tal, e pá, manda imprimir. Manda a impressora 3D começar a trabalhar. Todo o trabalho realizado antes e depois da impressão depende do ritmo do operador, mas quando a impressora está lá trabalhando, só depende dela. O ritmo é dela, é 100%. Então tem que destacar isso. Há situações em que o operador influencia o ritmo da máquina. Tá? É o outro exemplo que está aqui embaixo. Ó. Uso de ferramentas elétricas manuais como lixadeiras, furadeiras, serras. Isso influencia. Tá? Um operador pode ser mais rápido que o outro utilizando uma serra circular, ou pode ser mais rápido ou mais lento que o outro utilizando uma lixadeira, vai depender de como ele trabalha. Né? Ele pode, por exemplo, uma máquina de costura. Né? Se colocar uma máquina de costura na minha mão, não vai sair nada. Né? Ou se eu aprender, eu vou demorar muito para fazer o que a minha mãe faz, ela que usa uma máquina de costura muito bem. Mas é uma máquina, é a mesma máquina, mas o ritmo do operador influencia no ritmo da máquina. Então, daí nesse caso, pode ser avaliado da forma tradicional, como nós vimos na aula passada. Né? Se o ritmo do operador é menor ou maior, você aplica isso também a essa etapa em que ele opera a máquina. Agora, quando a máquina funciona de forma autônoma, como o caso do forno que eu falei aqui, o ritmo da máquina tem que ser 100%. Isso só vale lembrar que isso só muda na hora de calcular o tempo normal, que é o tempo que sofre a influência do ritmo do operador. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que separar os elementos na hora de calcular o tempo normal. O exemplo que eu usei na aula passada, nós pegamos todos os elementos, somamos e calculamos o tempo normal em cima do tempo total da operação. Agora não, se você tem um tempo máquina ali no meio do caminho, você tem que calcular o tempo normal separadamente. Tá? Então, assim, vamos tentar explicar isso melhor. Por exemplo, usando o exemplo do Subway que eu citei ali agora há pouco. Vamos supor que nós temos uma tarefa, uma atividade, um processo do Subway, né? Quem já foi no Subway sabe, eu peguei o que é mais simples de entender, né? Que você chega lá, você escolhe o pão, escolhe a carne, escolhe o queijo, depois ele é aquecido, depois eles colocam a salada conforme o teu pedido, embalam e te entregam o sanduíche. Esse é o processo como um todo. Se nós fôssemos, por exemplo, decompor esse processo em elementos, eu fiz uma decomposição minha aqui, né? Não vou dizer que esse é o correto, mas eu fiz aqui a minha fragmentação do processo. Eu fragmentei em 4 elementos, elementos 1, 2 e 3. O primeiro elemento seria colocar a carne e o queijo escolhidos pelo cliente no pão e levar ao forno. Tá? O segundo seria aquecer o sanduíche, o terceiro retirar do forno e adicionar saladas e molhos, e no quarto elemento embalar e entregar. Notem que eu apliquei aqui ao operador, nesse caso, um ritmo de 85%, ou seja, vamos supor que eu tenha cronometrado para encontrar o tempo cronometrado médio, né, ou o tempo observado, que eles chamam, e observei que o operador ele é meio lardinho, ele tá 80, ele é abaixo um pouco do que se consideraria o ritmo normal. O ritmo dele é 85%, a velocidade dele. Então eu apliquei 85% para poder determinar o tempo normal, que seria o tempo de um operador normal realizando este processo. Mas observem que no elemento 2, aqui, no elemento 2, no elemento 2, eu utilizei um ritmo de 100%.
eu não fiz esse ajuste da velocidade do operador. O motivo é bem óbvio, porque o elemento 2 é o momento em que o forno lá está trabalhando, num tempo pré-determinado. O operador está só lá assistindo e esperando terminar, né? Ele não está operando a máquina nesse momento diretamente ou influenciando a velocidade dela. Então eu tenho que adotar um ritmo de 100%. Tá? Muito bem, vamos buscar um exemplo numérico aqui para que a gente entenda melhor. Eu criei um exemplo aqui, eu não sei se é assim mesmo que se fabrica chopp ou cerveja artesanal, eu só entendo de outra parte desse processo, que é depois de pronto, né? Eu não entendo do processo produtivo. Mas, tentando criar um exemplo que seja de mais fácil compreensão, eu criei um processo produtivo de chopp aqui que vai ajudar a gente a entender tanto o elemento acíclico quanto o tempo de máquina. Então, vamos supor aqui que a situação é a seguinte. Numa choperia artesanal, a bebida é produzida em tonéis de 60 litros e depois é transferida para barris de 15 litros para ser comercializada. A gente compra esse barril aqui, mas a produção é feita num tonel de 60 litros. Logo, primeira conta que já dá para fazer de cabeça, que um tonel, um lote de produção, né, de 60 litros, dá para encher 4 barris de 15 litros de chopp. Tá? E aí a operação foi decomposta em 5 elementos, conforme eu descrevi aqui embaixo. Ó. Veja. Primeiro elemento, acoplar o tonel de 60 litros na máquina que transfere para o barril menor. Acompanhe. Então, esse aqui é o primeiro processo. Isso é uma operação manual acíclica. Por que acíclica? Porque ela só ocorre a cada 4 ciclos. Eu encho 4 barris pequenos de 15 litros para depois acoplar novamente um de 60, que esvaziou nesse processo de encher. Está entendido? Então a operação acíclica, ela não ocorre no mesmo ritmo, nos mesmos ciclos do que a operação toda. Elemento número 2, acoplar um barril de 15 litros na máquina. Então eu acoplei um barril de 60 litros, aí eu acoplei um barril de 15 litros na outra ponta da máquina que vai fazer a transferência. Certo? Então para cada uma acoplada dessa daqui, do elemento 1, eu vou fazer 4 acopladas do elemento 2. Estão entendendo? Então, o elemento 2 é uma operação manual, feita à mão, e cíclica. Quando a gente fala em operação manual, nós estamos dizendo o quê? Influenciada pelo ritmo do operador. Se o operador é mais espertinho ou menos espertinho, se ele é 110% ou se ele é 90%, operação manual é influenciada pelo ritmo dele. Tá? Então, é uma operação manual cíclica, porque ocorre dentro dos ciclos normais. O elemento 3 é ligar a máquina e aguardar a transferência. Aqui nós temos um elemento cíclico, que ocorre a cada ciclo, né? Vai ocorrer 4 vezes a cada tonel de 60 acoplado, só que é uma operação automatizada, realizada pela máquina, sem a influência do operador. A máquina não vai realizar a transferência mais rápido ou menos rápido se o operador for mais rápido ou menos rápido. Está entendendo? Então, trata-se de um tempo-máquina cíclico. O quarto elemento é desacoplar o barril cheio, deixando espaço para o próximo a ser enchido. É uma operação manual cíclica. E o quinto elemento é lacrar e rotular o barril cheio e colocar ele no pallet para despachar para a distribuição, que é uma operação manual cíclica também. Então nós temos primeiro elemento manual cíclica, primeiro elemento manual acíclica, segundo elemento manual cíclica, terceiro elemento máquina cíclico, quarto elemento manual cíclica e quinto elemento manual cíclico. Complicou, né? Era tão fácil só fazer lá o tempo cronometrado médio de cada elemento, o tempo normal e o tempo padrão. Deu uma complicadinha, mas vocês vão ver que não é tão complicado assim. Então vejam aqui, ó, eu fiz um esquema aqui para tentar entender melhor e daí depois eu vou resolver isso daqui no Excel para vocês observarem como é que é feito. Ó. Então cada tonel de 60 litros, como eu já falei, é capaz de envasar 4 barris menores. Durante o estudo, a observação do processo, isso aqui é fruto da nossa observação, né? O operador foi observado ao longo de 12 ciclos e os seguintes tempos foram obtidos.
Por que a gente falou em 12 ciclos? É bom pegar múltiplos do elemento acíclico aqui, ó. Aqui foi no primeiro ciclo aqui, ó, foi trocado o tonel de 60, foi colocado, acoplado o tonel de 60 litros. Aí ele serviu para mais 4 ciclos ou mais 3 ciclos para encher os tonéis de 15. Aí foi acoplado o outro, mais 3 ciclos, né? 1 mais 3, são 4 ciclos a cada elemento acíclico. E aqui mais um. Então seria interessante que fossem 12, não 11 nem 10, ou que fossem 8, por exemplo, só que daí nós perderíamos uma cronometragem inteira aqui. Voltando, só relembrando a aula passada, né, eu falei que normalmente se utiliza de 10 a 20 cronometragens, né, 10 a 20 ciclos observados para se ter uma amostra razoável de tempo. Tá? Aqui nós fizemos em 12 ciclos, se considerar os elementos acíclicos, são 3 ciclos acíclicos e 12 ciclos cíclicos. É complicado, né? Então aqui é interessante pegar esse múltiplo para que não fique interrompido esse processo aqui entre uma substituição do barril de 60, do tonel de 60 e outro. Então nós temos aqui, ó, o primeiro elemento ele é acíclico, dá para ver porque ele funciona para vários outros ciclos dos outros elementos cíclicos. O segundo elemento, né, vocês lembram que o que é? Acoplar o barril de 15 litros aqui, ó. Isso aqui são os tempos, né, gente? Tempos em decimal. Também dúvidas sobre isso, aula passada, né? Não vou retornar a esse assunto. Tem aí no iCard e tem o vídeo disponível para vocês no Classroom. Então aqui são os tempos observados na operação no elemento acoplar barril. Aqui nós temos outro elemento cíclico, só que observem que aqui é a transferência do gole para o barril menor. Né? Isso aqui é realizado por máquina. Aqui, a princípio, não vai haver diferença sobre isso, mas nós temos que tomar o cuidado depois de ajustar para o tempo normal, não colocar o ritmo do operador igual aqui, que tem que ser 100%. Observem até que são tempos muito próximos um do outro, né? 20, 22, 20 e tal, porque isso aqui é uma máquina, vai variar muito pouco. Tá? Geralmente varia pouco. Aí aqui o 4, que é desacoplar, e o 5, lacrar e despachar para o par. Tá? Então aqui está a operação inteira. Né? E como é que nós vamos calcular isso? Como é que nós vamos chegar no tempo padrão, levando em consideração o elemento acíclico e o tempo de máquina, que são as novidades aqui desta aula de hoje. Bom, terminar o enunciado do exercício aqui. Ó. Após coletar os dados, o analista de tempos avaliou o ritmo do operador em 110%. O cara é espertinho, ele tem um ritmo um pouco maior do que a média pela avaliação do observador, do analista. Né? E o fator de tolerância foi fixado em 9%. Lembrem-se, o fator de tolerância é aquele tempo que se dá para descanso, para as necessidades pessoais do operador, tal, que é acrescentado à operação como um todo. Também é um fator que é calculado lá. Eu tinha dito para vocês que no escritório é em torno de 5%, em serviços mais pesados e insalubres de 20%, pode chegar até 50%, dependendo do tipo de atividade. Agora lembre que 50% é bastante. É a metade a mais do tempo necessário para realizar a operação. Metade do tempo o cara passa descansando, se recuperando ou atendendo suas necessidades, quer dizer, não produzindo. Tá? Então, a questão também é a mesma da aula passada. Determine o tempo padrão e a capacidade produtiva em um turno de 8 horas. Tá? A diferença agora está nesses elementos aí. Os elementos que não ocorrem em todos os ciclos e no tempo máquina. Vamos dar uma olhada aqui no Excel. Eu montei já uma planilha aqui. Tenho aqui cada uma das etapas e tenho aqui os tempos. Só copiei lá do enunciado do exercício para poder resolver aqui no Excel, que fica mais fácil com a tecnologia que nós temos disponível aqui. Então, o que nós vamos fazer? Se vocês estão lembrados, nós precisamos determinar os tempos cronometrados médios. Numa operação cíclica e sem tempos de máquina, eu somaria todas essas etapas aqui, né? Somaria aqui e depois faria uma média dos resultados para encontrar o tempo da operação como um todo e calcularia tempo normal,
e tempo padrão em cima disso. Como aqui nós precisamos separar um elemento acíclico, veja que aqui em azul já está o tempo de máquina, ó, que é o terceiro processo. Ó. Deixa eu até fazer essa observação aqui. Ó, o tempo de máquina. Acionar a máquina e aguardar a transferência. Isso daqui não é influenciado pelo ritmo do operador. Tá? E aqui na primeira coluna, eu vou pôr uma corzinha aqui também para destacar, nós temos um elemento acíclico, que não ocorre em todos os ciclos. Tá? O que nós vamos fazer? A primeira coisa de diferente é que nós vamos calcular o tempo médio por elemento, não geral como a gente fez na aula passada. Então vamos pegar aqui os normais, que são os processos manuais com ciclo normalizado, como esse aqui, ó, o quinto, que é o lacrar e rotular. Vamos somar, ó, e dividir. Não vamos somar, vamos direto já pedir a média aqui. Média do F11 ao F22, ou seja, daqui até aqui. É isso? É isso, do F11 ao F22. Mesma coisa aqui, ó. Nós podemos pegar aqui, ó, vou fazer a função manualmente aqui para vocês não se perderem. Média daqui até aqui. Tá? Lembrem das aulas de Excel agora? Sabem para que servia, né? Então tá aqui, ó. Beleza? Como é que nós fazemos aqui para encontrar o tempo cronometrado médio dessa operação que foi realizada pela máquina? Normal, tranquilo, não tem problema nenhum. Pode puxar inclusive daqui. Né? Vamos fazer manualmente aqui também. Igual a média daqui do primeiro ciclo até o último ciclo. Fechou. E aqui a mesma coisa. Que aqui também o 2 é um processo manual e ciclo. Igual a média daqui. Notem que eu deixei o elemento acíclico por último, porque é aqui que está a diferença. Muito bem. Nós temos aqui então, gente, nós temos aqui as médias de cada elemento da operação. Né? Então, para lacrar e rotular, em média foi 0,50 minutos. Isso em decimal. 50 minutos. Em decimal, 0,50 são 30 segundos. É meio minuto. Né? Tem também um vídeo lá que explica como fazer essa conversão. Estamos trabalhando com tempo em decimal aqui. Então nós temos aqui uma média de 0,50, aqui temos uma média de 0,83 para a operação de desacoplar o barril. A máquina conseguiu uma média de 3,20. Tá? Aqui na hora de calcular o tempo cronometrado médio, o tempo observado, o fato de ser máquina ou humano não tem diferença. A máquina vai interferir na hora de calcular o tempo normal. Tá? Porém, para calcular o elemento acíclico, o tempo cronometrado médio muda. Porque se a gente simplesmente fizer uma média aqui desses elementos, por exemplo, se eu somar 2,56, que foi o primeiro tempo que eu levei para trocar o tonel de 60 litros, 2,81 o segundo tempo e 2,77 dividir por 3, nós vamos ter um tempo lá em torno de 2,7. Tá? O que não é o tempo adequado médio para a gente calcular o tempo normal da operação. Por quê? Porque eu preciso, esse tempo aqui, ó, ele serviu para, ele deve ser diluído em os outros 3 ciclos que ocorreram com essa operação aqui, após essa operação aqui, porque senão eu vou correr o risco de interpretar errado. Ó. Eu vou achar que aqui o primeiro ciclo que foi medido aqui, ó, tá? Ele demorou mais do que os outros. Mas claro que ele demorou porque aqui teve um elemento a mais. Foi acoplado o barril o tonel de 60 litros. Tá? Então esse 256 aqui teria que, para ser justo a conta, ele teria que também ser diluído entre as outras etapas aqui, ser dividido entre as outras etapas aqui. Então é simples resolver isso. Ao invés da gente fazer uma média considerando apenas as 3 vezes em que esse ciclo ocorreu, nós vamos fazer uma média por todos os ciclos. Tá? Nós vamos pegar aqui
somar esse primeiro tempo com esse segundo tempo, acompanha lá com esse segundo tempo, esse terceiro tempo, qual foi a soma do tempo? 8,14. Eu vou colocar entre parênteses aqui, porque vocês conhecem, sabem que o Excel faz primeiro a multiplicação e divisão para depois somar, daí não vai dar certo a conta. E vou dividir isso por 12, né? Por 12, que é o número de ciclos que eu tenho aqui. Tá? Vou usar esse número aqui mesmo. E aí sim eu vou ter um número aqui de 0,6783, que é uma forma justa de eu distribuir essas operações em todos os ciclos que foram examinados. Porque senão, como eu falei, aqui vai parecer que levou mais tempo, aqui vai parecer que levou mais tempo. Claro que levou mais tempo, mas a conta não vai ficar adequada, não vai ficar correta na hora de a gente determinar o tempo padrão. Levou mais tempo porque teve um elemento a mais nesse ciclo aqui, né, que não teve nos outros. Então eu pego esse elemento, fazendo a conta desse jeito, dividindo por 12, eu pego esse elemento e distribuo ao longo de todos os ciclos. Certo? Essa é a primeira diferença em relação àquele método anterior que eu mostrei para vocês, né, onde nós já calculamos o tempo cronometrado médio direto. Aqui não, aqui a gente precisa pegar os elementos acíclicos e distribuir ao longo de todos os ciclos. Então sim, o tempo normal, agora sim. O tempo normal, como nós já tínhamos visto nas aulas anteriores, deixa eu só copiar essa formatação aqui. O tempo normal, ele seria o tempo cronometrado médio, tá? Que é o tempo que está ali em cima, vezes o ritmo do operador. Tá? Que nesse caso aqui é um ritmo de 110%. Então eu tenho que usar esse ritmo de 110% para calcular o tempo normal, para fazer o ajuste, né? Como eu observei um trabalhador que é mais rápido, eu vou ter um tempo normal um pouquinho mais baixo, considerando esse 110%. No entanto, isso só vai se aplicar aos processos manuais, não vai se aplicar ao processo em que a máquina realizou, porque a máquina tem um tempo, tem um ritmo de 100%. Tá? Então, mais uma vez, o tempo normal ele não pode ser calculado como um todo. Ele tem que ser calculado levando em consideração cada um dos elementos, cada uma das etapas. Então, aqui, ó, vamos pegar o primeiro caso aqui, ó. Deixa eu utilizar aqui para igualar. Vamos pegar aqui o primeiro caso, vou pôr aqui tempo normal, tá? O tempo normal, o tempo normal para a primeira etapa, por primeiro elemento, que é acoplar o tonel de 60 litros, é um tempo realizado em cima da operação manual, onde o nosso operador trabalha a 110%. Então, a fórmula do tempo normal, se vocês lembram, é igual o tempo cronometrado, que é esse aqui, né, a média, tempo cronometrado médio individual, vezes o ritmo do operador, que é de 110%. 110, na fórmula está 110 dividido por 100, no Excel nós podemos pôr direto 110% que ele já vai calcular. Então, ó, se o nosso operador levou um tempo de 0,67 minutos, um tempo normal, considerando que ele é 110%, um tempo normal seria de 74,62. O mesmo se aplica para o segundo elemento, né? Ó, nós temos aqui 0,3608, um tempo normal seria 0,3969 também, ó, calculando, pegando o tempo cronometrado médio e tacando 110% em cima. Tá? Eu vou puxar aqui, vou pegar esse mesmo cálculo e estender a esse elemento e a esse elemento, uma vez que aqui também são etapas manuais. Mas aqui, como é um tempo de máquina, eu não vou submeter a máquina aos 110%, porque a máquina trabalha sem, nesse caso, sem a influência do operador. Então eu vou pegar aqui esse tempo normal aqui, tá? E dividir ele por 100%.
desculpe, multiplicar ele, não sei de onde é que eu tirei isso, dividir por 100%, e eu vou ter aqui o mesmo valor. Claro, 100%, não mudou nada. A máquina não tem variação de ritmo. Então ela continua com o mesmo tempo, ela sempre vai levar esse tempo médio aqui para trabalhar. Tá? E agora sim, eu posso somar essas etapas aqui, né? E ter uma ideia de que seria o tempo normal de produção. Tá? Vamos ver se ele faz a soma direta aqui, ó. Tá aqui. O nosso tempo normal seria de aqui, ó. Vou puxar um pouquinho pro lado. O nosso tempo normal seria de 5,8219. Seria o tempo normal nesse caso, considerando-se que na etapa realizada pela máquina não há variação de ritmo. A variação de ritmo se aplica somente nos elementos que foram executados manualmente. Então esse aqui é o nosso tempo normal. Beleza? Bom, nosso objetivo então é calcular o tempo padrão. Então eu vou transferir esse valor aqui para cima, para ficar bonitinho, ficar tudo igualzinho. E vou agora calcular o tempo padrão. Certo? Que o tempo padrão ele leva em consideração o fator de tolerância, que nesse caso aqui é um fator de tolerância de 9%, né? Que leva em consideração o descanso do operador, né? Essas coisas que a gente já falou ali. Tá? Então, para calcular o tempo padrão, nós vamos submeter esses valores aqui. Posso pegar o tempo normal já calculado e acrescentar. Seria igual ao tempo normal vezes o 9%, seria 1,09, que eu falei para vocês que seria o tempo normal mais 9%, que daria aí 6. Deixa eu igualar aqui. 6, 3, 4, 5, 9 minutos. Então 6 minutos e 20 segundos mais ou menos, que seria o tempo padrão para se produzir um barril de 15 litros. Aí alguém vai perguntar assim, mas peraí, professor, você aplicou os 9% de fator de tolerância também sobre o tempo de máquina? Apliquei também. Mas a máquina não precisa descansar, a máquina não precisa ir ao banheiro, né? Não precisa, mas a máquina, quando ela está operando, mesmo que independente e sem influência do ritmo do operador, normalmente ela precisa ser supervisionada pelo operador. Se acontecer alguma coisa, ela parar de funcionar, acontecer alguma coisa, ele tem que se responsabilizar por isso. Ele poderia usar o tempo em que a máquina está trabalhando para fazer outras coisas, para descansar e tudo mais, para deixar a máquina ali, mas não. Ele está lá trabalhando, ele está lá atuando sobre a máquina, supervisionando a máquina, né? Se eu parasse para pensar assim, não, mas eu vou usar então o tempo em que a máquina está trabalhando sozinha para dar de descanso para o meu operador, para ele fazer outra coisa e tal, daí não seria 9% de fator de tolerância, teria que mudar esse valor, abaixar de 9%. Então você aplica normalmente o fator de tolerância também ao tempo de máquina, porque na maioria dos casos existe uma supervisão do operador, ele também está sendo remunerado nesse momento por supervisionar o trabalho da máquina, certo? Muito bem. O exercício conclui perguntando o tempo padrão e a capacidade produtiva em torno de 8 horas. Bom, esse aqui é o nosso tempo padrão, 6 minutos e 34,59, e a capacidade produtiva em torno de 8 horas. Vamos calcular então a capacidade produtiva. A capacidade produtiva num turno de 8 horas. Um turno de 8 horas. Um turno de 8 horas é igual, né, um turno de 8 horas deve ser igual a
ele deve ser igual ao quê? 8 vezes 60 minutos, que dá 480 minutos. Deixa eu tirar isso aqui. 480 minutos, tá certo? Em torno de 8 horas corresponde a 480 minutos. A capacidade produtiva, ela seria então esse tempo que nós temos aqui para produzir uma peça, né, encaixado nesses 480. Então seria igual aos 480 divididos por o tempo padrão que eu encontrei, o que daria aí 70, arredondando, né, 76, alguma coisa, aqui 75,6, mas vamos arredondar para 76 barris, que é a capacidade produtiva nesse caso aqui. Eu posso produzir 76 barris num turno de 8 horas. E aí você pode projetar, por exemplo, para uma capacidade produtiva mensal, como nós fizemos no exercício passado, né, levando em consideração o número de dias úteis trabalhados pela empresa em torno de 8 horas. Mas nós temos aí uma capacidade diária em torno de 75, 76 barris, levando em consideração os tempos acíclicos e a hora máquina, né? A máquina que trabalha no ritmo de 100%. Tá bom, gente? Ufa, saiu? Espero que vocês tenham entendido. Fico à disposição para que vocês tirem suas dúvidas, né? Vocês têm aí meu acesso via WhatsApp. Tem os comentários aí no vídeo do YouTube para fazer os questionamentos de vocês. E eu vou deixar um presentinho para vocês lá no Classroom para ver o que vocês conseguiram fixar ou absorver dessa nossa conversa de hoje. Então essa aula complementa a aula anterior e aí vocês já têm capacidade de compreender mais plenamente, né, e de uma forma mais prática, aplicar isso de uma forma mais prática numa empresa, e esse estudo de tempos aí, cronoanálise, porque realmente todo processo vai ter, é difícil processo que não tenha elementos acíclicos ou que hoje em dia não tenha também etapas realizadas por máquinas plenamente. Então, a gente precisa saber fazer esses ajustes aí para chegar no tempo exato, que vai nos ajudar a calcular as outras tantas variáveis que servem ao PCP, né, para planejar capacidade produtiva, mão de obra e tudo mais. Falou? Um abraço para vocês e até mais.